O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. No programa de hoje você vai conhecer uma iniciativa empreendedora de uma pasticcera italiana, a Dolce Chiara, da chefe Chiara. A Dolce Chiara é um espaço para você ter uma experiência de confeitaria italiana sem sair da ilha de Florianópolis. Você também vai acompanhar a entrevista que gravamos com a Rossella Selli, presidente da ABS Santa Catarina, sobre um assunto que ela domina com maestria: os vinhos finos de altitude de Santa Catarina. Eu acredito que a gente possa falar de dois termos para definir a vitivinicultura de altitude em Santa Catarina hoje: juventude e qualidade. Vamos continuar mostrando esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Ministério Público de Santa Catarina cedia evento internacional sobre governança e combate à corrupção. O Encontro Ibero-Americano de Boa Governança e Repressão à Improbidade Administrativa foi realizado graças ao acordo de colaboração acadêmica e científica assinado pelo Ministério Público de Santa Catarina e pela Universidade de Salamanca, na Espanha. A Universidade de Salamanca é uma das universidades mais respeitadas no tratamento dessa matéria de boa governança e combate à corrupção. Ela tem um dos programas mais completos nessa área e é por isso que o Ministério Público, no ano passado, celebrou um convênio diretamente com a Universidade de Salamanca para possibilitar a formação dos nossos promotores de justiça naquela universidade, em nível de pós-graduação, nos cursos de mestrado e doutorado. O evento de hoje, ele faz parte de um ciclo de eventos de intercâmbio entre as instituições, o Ministério Público e a Universidade de Salamanca. Só para a gente ter uma ideia, uma universidade que tem mais de 800 anos de história. Então, assim, aí a gente vê que tem muito a aprender e também a ensinar. É uma troca, né? O que a gente pode aprender com eles, com as experiências práticas na Espanha, seus problemas, suas soluções, e a mesma coisa, né? Ceder um pouco também, até porque o Ministério Público brasileiro é referência. Então, como também a gente pode colaborar nessa troca de ideias, de valores, de soluções para os problemas que muitos, por incrível que pareça, são bem comuns. E ao mesmo tempo, como disse, é a primeira semente de uma série de atividades dessa parceria que eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos nesse intercâmbio Brasil-Espanha, nesse intercâmbio Universidade de Salamanca e Ministério Público de Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina orgulha a todos nós, né, por iniciativas desse tipo e pela sua atuação incessante na defesa da moralidade pública, na defesa do patrimônio público, assim como a Procuradoria-Geral do Estado faz em relação ao patrimônio do Estado. Nós estamos muito felizes com o convite que recebemos do Procurador-Geral, Dr. Fernando Comim, e do professor Afonso Guizo Neto, que é um líder na divulgação e no desenvolvimento de estudos nessa área, de participar conjuntamente. E por isso nós louvamos iniciativas dessa natureza que vêm ao encontro daquilo que Santa Catarina tem para expor ao Brasil. Um estado de muita qualidade e de respeito pela coisa pública. Participaram do encontro, como palestrantes, 2 professores da Universidade de Salamanca, na Espanha, que desenvolvem pesquisas sobre o tema. Hoje nós contamos com talvez as 2 maiores referências da Universidade de Salamanca, vice-reitor da universidade, professor do doutorado, professor Nicolás Garcia, e também o chefe, o diretor do doutorado da universidade, professor Pedro Nevado, ambos com vasta
experiência na área, né? Quer dizer, o currículo de cada um aqui a gente ficaria uma hora falando do currículo, mas mais que um currículo, experiências, estudos e atividades práticas que podem sim nos ajudar, ensinar numa troca de ideia e, como disse, no intercâmbio, que pode nos ajudar a encontrar soluções para muitos dos nossos problemas. Programa de Compliance Criminal e Prevenção de Crimes Complexos foi o tema da palestra do professor Nicolás Rodríguez, da Universidade de Salamanca. La palestra mía va a tener como objeto hacer una serie de reflexiones acerca de los programas de cumplimiento de los Criminal Compliance Program y cómo progresivamente en todos los sistemas penales de todo el mundo pues han ido teniendo cabida, han ido teniendo regulación y sobre todo han contribuido para que una forma distinta de prevenir determinados delitos, especialmente los delitos más graves, más complejos, se puedan hacer frente a los mismos. Tradicionalmente, y máxime cuando estamos hablando en sede del Ministerio Público, la respuesta del Estado siempre ha estado pensada con un carácter reactivo, con un carácter sancionador. Lo que hace el compliance es anticipar los esquemas de protección con una serie de elementos como los canales de denuncia, las investigaciones internas, los reportes hacia las instituciones, etc. Por lo tanto, se viene en la palestra mía a poner de manifiesto que para hacer frente a problemas como la corrupción, por ejemplo, el fraude, es importantísimo que la parte reactiva, la parte de la represión, se combine con la parte de prevención, entre otras herramientas, a través del compliance. Eu pessoalmente fiquei muito feliz com a iniciativa do Ministério Público, que teve com o Procurador-Geral a colaboração do promotor Afonso Guizo Neto e que me permitiu rever dois queridíssimos amigos que foram meus professores no curso de doutorado na Universidade de Salamanca, os catedráticos Nicolás Rodrigues e Pedro Nevado Batalha Moreno. Então, é preciso que se discuta. O MP é um órgão importantíssimo no controle, no combate à corrupção e com a participação de outros mecanismos de controle, e, sobretudo, com a participação da universidade e que traz a cooperação, a colaboração, os ensinamentos de dois dos maiores professores da Espanha, Nicolás Rodríguez y Pedro Nevado, como acabé de me referir. La corrupción realmente está vinculado a la historia de la humanidad. Siempre ha habido corrupción, no es nada novedoso. Pero sí es cierto que en una sociedad, y yo creo que en general en todos los países, aquí en el Brasil, en España, en cualquier país europeo o en Latinoamérica, que tenemos cada vez mayor formación, mayores valores, que decimos que somos solidarios, que tenemos adelantos tecnológicos, el permitir que existan todavía casos de corrupción, casos de malas prácticas, de mala utilización del dinero público, yo creo que es inaceptable. Necesitamos que las futuras generaciones, los futuros altos cargos, los futuros empleados públicos, las futuras personas que van a dirigir un país tengan valores sobre el bien común, valores sobre el interés general, principios que hagan tener una actitud más recta, más íntegra, más honesta y que en definitiva defiendan mejor el interés general. A participação, né, é fundamental conhecer como é que a comunidade europeia está trabalhando a implantação das políticas públicas e também o seu controle interno e o controle externo. Aprender com a Europa como aperfeiçoar a participação democrática, por exemplo, na tomada de decisões públicas, né? E o Ministério Público, ele não cria essas obrigações, mas ele fiscaliza. Então essa integração é muito importante para que a gente possa difundir dentro do Ministério Público também para o público externo esses conhecimentos. Na Assembleia Geral Ordinária, realizada dia 17 de março, a Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina reelegeu o presidente José Zeferino Pedroso para um mandato de mais 4 anos. Natural de Campos Novos, Pedroso é graduado em Administração de Empresas. É uma satisfação, uma alegria a gente receber mais uma vez a confiança dos nossos sindicatos, com os quais nós convivemos já há muitos anos, praticamente 40 anos, quando eu fui presidente do sindicato de Joaçaba, depois membro
do Conselho Fiscal da nossa FAESC e, posteriormente, por uma delegação, por um pedido do saudoso presidente Ivo Tadeu Bianchini, assumimos a presidência da FAESC e lá já se vai algumas décadas que nós continuamos aí comandando a nossa confederação e também o nosso Senar catarinense. Nós temos uma relação estreita com os nossos presidentes. Nós aprendemos durante a nossa trajetória dizer um sim com muita alegria quando eles pedem as suas reivindicações e também com a mesma alegria e explicando, muitas vezes temos que dizer um não, porque os recursos são escassos e as necessidades dos nossos sindicatos, elas são quase que ilimitadas, porque eles atendem, eles estão lá na base, é com eles que estão os maiores problemas, por isso nós tratamos com muito carinho e com muito respeito essas lideranças e eles têm sido muito fiéis para conosco. E nós não podemos ser o contrário, temos sido muito fiéis, temos sido muito coerentes no trato dos recursos que são escassos, mas tratamos todos eles igualmente. Nós não temos distinção de sindicato mais forte ou sindicato mais forte. Para nós todos são simplesmente sindicatos que estão num trabalho voluntário, muito deles, como líderes que são indicados pelos produtores da sua região, representam aquelas comunidades. Considerado uma das maiores lideranças do agronegócio do Sul, Pedroso acumula a presidência da FAESC e do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em Santa Catarina. É também vice-presidente da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional. Graças a Deus tem tido tempo para atender essas demandas. Nós, na federação, na confederação, nós somos vice-presidente do setor de finanças, portanto, assinamos junto com o nosso querido presidente João Martins todos os documentos referentes ao setor financeiro. Temos departamentos que estão sob nossa responsabilidade, também lá dentro da CNA, e por indicação do presidente, o SEBRAE tem uma hierarquia que tem sido obedecida. Um mandato é do presidente das indústrias, da Confederação das Indústrias, outro mandato da Confederação do Comércio e o terceiro mandato, geralmente, da Confederação da Agricultura. E o presidente João Martins me honrou indicando para eu representar o agronegócio nessa presidência do SEBRAE do Conselho Deliberativo. É mais um desafio que estamos iniciando, não tem sido fácil porque às vezes problemas outros que não do próprio SEBRAE interferem, como nós estamos vivendo agora, a mudança de governo, traz reflexos e nós temos que administrar para que o SEBRAE não sofra continuidade nas suas atividades e também atender os 15 conselheiros que representam as diversas entidades a nível nacional. Apesar dos problemas que ainda são diversos, o fato é que vivemos numa terra de oportunidades. E muitas pessoas estão descobrindo isso, principalmente os adventícios. Eles vêm de várias partes do mundo. Chegam aqui, hasteiam a bandeira da esperança e, com muito trabalho e determinação, realizam seus sonhos. Para mim foi ótimo ter tido essa oportunidade de empreender no Brasil, porque o Brasil me deu a possibilidade de crescer aos poucos, de começar de uma pequena casinha, de um pequeno quarto, a crescer até depois 4 anos de ter um espaço meu físico, onde posso encontrar os meus clientes fisicamente aqui. Nascida em Roma, a jovem Chiara sempre teve paixão pela confeitaria. E o fruto dessa paixão foi a Dolce Chiara, uma autêntica pasticceria italiana que ela criou em Florianópolis. A Dolce é uma confeitaria típica italiana que traz todos os doces super tradicionais de cada região da Itália,
como são realmente na minha terra. Há 18 anos eu já me formei como confeiteira. Viajei um pouco e aconteceu que na vida caí aqui nessa ilha maravilhosa, Florianópolis, e percebi que tinha uma falta de o produto típico da italianos. Eram muito confusos os produtos, então pensei que era o momento certo para mostrar os doces reais italianos feitos na estética, nos sabores que eu cresci e que eu me formei na Itália, que acho são deliciosos. Então aqui na Dolce vocês encontram aquele sabor único e real da confeitaria italiana. Vocês podem vir aqui e conhecer a história, a tradição de cada doce que eu ofereço para vocês aqui na minha confeitaria. E são tudo feito com o máximo cuidado e com o máximo respeito para o doce típico regionais da minha terra. E ela destacou algumas dessas maravilhas típicas da Itália. Alguns doces típicos da confeitaria italiana são com certeza o tiramisu, que é a sobremesa mais popular italiana, é feito com mascarpone e vem da cidade de Treviso, no norte da Itália. Depois temos um doce típico que são os cannoli siciliani, que sim, são feitos em Sicília e são uma casquinha frita recheada de uma ricota de búfala com açúcar. E um terceiro doce bem popular é o babà. O babà é uma massa esponjosa em uma calda de rum feito em Nápoles, a cidade de Campania. Todos os doces têm um histórico, têm um caminho que fizeram nesses anos para chegar até o Brasil. E eu conto toda a história, como é nado o doce, por que se chama naquele jeito e onde você encontra na Itália, como você pode apreciar e também reproduzir aqui no Brasil. Onde encontrar a Dolce Chiara aqui em Florianópolis? A Dolce, a minha confeitaria, se encontra em Santa Mônica. É um pequeno espaço onde você pode vir aqui também para tomar um café com a gente. E além disso, temos um site que é confeitariaitaliana.com.br, onde tem um e-commerce, onde tem também a possibilidade de ver os cursos de confeitaria italiana online. E além disso, tem um WhatsApp que é sempre disponível para você poder encomendar com a gente e a gente entregar em casa. Mas com certeza a gente fica muito mais feliz quando vocês vêm aqui na Dolce para falar um pouco comigo. Aqui na Dolce, esse espaço é apto também para fazer cursos de confeitaria italiana comigo. Aqui tem cursos de tiramisu, de cannoli, de confeitaria em geral. Para quem quer saber mais sobre essa técnica, essa química maravilhosa que é a confeitaria, com certeza aqui tem um espaço apto. E também, além disso, tem o nosso curso online que se encontra no nosso site. Chiara, agradecendo a gentileza da entrevista, desejamos muito sucesso para você. Obrigada pela oportunidade, espero que seja estado uma boa colaboração. Foi legal, simpática. Obrigada, gente. Foi ótimo. Durante a Vindima 2023, fui conhecer a vinícola Zanella Bach, localizada na região do Boava, a 10 quilômetros do centro de São Joaquim, na Serra Catarinense. O dia amanheceu esplêndido, nesse ambiente cercado de muito verde e natureza exuberante. E foi na varanda da vinícola, ao som de pássaros e aves, que conversei com a Rossella Sen, presidente da ABS Santa Catarina, sobre um assunto que ela domina com maestria: os vinhos de altitude. Eu acredito que a gente possa falar de dois termos para definir a vitivinicultura de altitude em Santa Catarina hoje: juventude e qualidade. Juventude porque nós vivemos um processo que não tem 30 anos. As primeiras videiras foram implantadas em torno de meados da década de 90, e hoje nós evoluímos para uma expansão de território e de variedades absolutamente incrível para esse espaço de tempo. Evidentemente, há um interesse e um respeito científico dos produtores, o fomento da IPAGRE nesse processo todo e uma expressão, um afinco na evolução disso com rigor científico que é sensacional.
Então, quando eu falo de qualidade, não é só uma qualidade espontânea, típica do terroir, que é muito favorecido pela nossa altitude, que impacta profundamente no processo da vinha. É um rigor relacionado às análises, às pesquisas de novas variedades. Nós começamos em 1995 totalmente focados em castas de origem francesa e hoje nós temos uma expansão enorme no sentido das castas italianas, das castas portuguesas. Então é essa a expressão da nossa vitivinicultura de altitude. Foram identificadas as castas com melhor potencial qualitativo e adaptação ao clima de altitude. E o resultado foi surpreendente. Quando nós iniciamos lá em 1995, nós estávamos muito focados a partir de uma pesquisa da IPAGRE, que observou uma certa adaptação da Cabernet Sauvignon e de outras castas francesas, mas ao longo do tempo foi se percebendo que a altitude dificultava um pouco a maturação em função do frio, né? Uma variedade de maturação um pouco mais tardia, então dificultava o processo de maturação dessa uva. Ainda temos bastante Cabernet Sauvignon, eu sempre digo que quando dá bem, dá um vinho excelente em Santa Catarina, mas é uma uva que sofre um pouco com o nosso clima. A chegada das variedades italianas foi um crescimento sensacional para a nossa vitivinicultura. Temos hoje vinícolas especializadas nisso e é difícil que haja uma vinícola que não tenha pelo menos uma casta italiana no seu portfólio, né? Sangiovese vem vindo maravilhosamente bem. No âmbito das francesas, a Sauvignon Blanc continuou se revelando uma uva branca, talvez a maior expressão aqui na nossa altitude, seguida pela Chardonnay, vinhos de excelente qualidade, de uma super elegância. Então, assim, essa face versátil do terroir de altitude está nos favorecendo muito. Temos as portuguesas para destacar também, a Branca Alvarinho, a Touriga Nacional, entre outras que estão nos brindando com produtos de ótima qualidade. A Rossella também destaca um aspecto característico da vitivinicultura catarinense: o rigor técnico nos processos de vinificação. O nosso olhar é sempre o olhar para a taça, né? A gente observa a qualidade final do vinho, né? E o que vem de Santa Catarina ao longo dos anos vem se mostrando muito bem na taça. Isso inevitavelmente passa por um cuidado muito grande na vinificação, um rigor técnico, né? A gente visita vinícolas com preocupações sanitárias muito rigorosas. No meio oeste, por exemplo, nós temos vinícolas que são hubs de vinificação, que atendem a diversas outras vinícolas que ainda não têm o seu campo de vinificação implantado, né, a sua vinícola, a sua cantina, e vendendo este serviço a diversas vinícolas só mostra que há um cuidado, não há problemas, as vinícolas não enfrentam problemas de cuidados técnicos nos seus produtos. Entregam uns nas mãos dos outros com muita confiança. Uma confiança reforçada por uma grande conquista: a indicação geográfica dos vinhos de altitude de Santa Catarina. A conquista de uma IG, ela é um trabalho enorme, coletivo, de transpiração. O primeiro trabalho é esse, um trabalho de transpiração, um trabalho de... Quando você verifica o livro da nossa IG, ele é um trabalho que eu indicaria a qualquer pessoa que tenha interesse no mundo vitivinícola. Porque ali é abordado não só o vinho em si, mas desde da paisagem vitícola de Santa Catarina, né? Ali são definidos os critérios do que vai ser a IG, do que não vai ser, qual vai ser esse território. Então, é uma opção metodológica que é feita, né? Então, é um trabalho de rigor científico. Agora, não teríamos uma IG se não tivéssemos também o potencial sensacional de produto de qualidade e de união das pessoas, né? Nós temos um amparo da IPAGRE, temos o trabalho unido dos produtores nesse sentido,
E lá dentro da análise dos vinhos, porque a IG vai fazer o que basicamente? Vai dar aos vinhos que se propuserem a análise um selo de qualidade, um selo de tipicidade relacionado aos vinhos de altitude. E quando você tomar esse vinho, você vai ter ali a personalidade do vinho catarinense. E o rigor continua no desenvolvimento desse trabalho. Eu tive a oportunidade de integrar, tenho a oportunidade de integrar o comitê de degustação, que atribui ou não os selos, e posso garantir, apesar do sigilo que o processo determina, né, a quem dele participa, que há um rigor muito grande mesmo, havendo possibilidade até de um vinho ser reprovado se ele não atender todos os critérios de qualidade que se espera da IG. Além da IG, a conquista de prêmios nacionais e internacionais certifica o modo de fazer bem feito os vinhos finos de altitude de Santa Catarina. Sucesso! Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!